Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia em que a igreja nos convida a olhar para a obra que Deus fez na vida deste apóstolo, com o nome de Tiago, são 2 os Tiagos chamados por Jesus. Esse é considerado e chamado Tiago Maior. É dele que se tem a devoção em Compostela, né, lá na Espanha, porque a tradição diz que ele foi até a Espanha evangelizar, e depois de sua morte o corpo dele foi transladado até lá, e tem o túmulo de São Tiago em Compostela. Eu já tive a oportunidade de ir em peregrinação até lá, e é uma devoção muito forte, muito bonita. Mas quando a igreja nos aponta um modelo humano, onde o evangelho aconteceu, onde o evangelho trabalhou, fez, gerou um santo, que hoje é celebrado, um mártir, é porque a igreja quer nos propor esse caminho de santidade. Mas primeiro vamos olhar para ele
e contemplar aquilo que Deus fez. Ele é Tiago maior, não por ele ser maior do que os outros em santidade, mas é porque na lista dos apóstolos, ele ocupa num dos evangelistas, no evangelho de Marcos, ele ocupa o segundo lugar. Depois no evangelho de Mateus e Lucas, ele aparece em terceiro lugar no sentido de chamamento, de importância ali dos primeiros. Nos Atos dos Apóstolos também, a gente vai perceber que ele vem depois de Pedro e de João. E ele pertence ao grupo dos 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, que estavam mais próximos de Jesus. Era um dos mais privilegiados, que estavam com Jesus em momentos importantes, onde Jesus pegou somente 3, aqueles que lhe eram mais próximos, que ele tinha uma proximidade, uma amizade maior, que eram esses 3, Pedro, Tiago e João. A gente vê isso, o Evangelho diz, quando Jesus se transfigurou, lá no Monte da Transfiguração, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Depois, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele entra naquele lugar onde a menina estava morta, com o pai e a mãe e mais 3 apóstolos. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Depois, quando ele vai orar no Monte das Oliveiras, ele chama mais 3 para ficarem mais próximos dele, naquele momento mais difícil, de angústia, de dor, de proximidade da morte. Quem são eles? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Ele participou desses momentos chaves, onde Jesus queria formá-los, onde Jesus queria mostrar para esses mais próximos algo importante. E Tiago teve esse encontro pessoal com Jesus que mudou o rumo da vida dele. O Evangelho diz que ele estava lá, junto com o pai dele e o irmão, e Jesus passou. Eles deixaram o barco e imediatamente seguiram Jesus. Foi um encontro transformador. Foi um encontro que mudou a história dele, que mudou o rumo, que ele deixou a profissão que ele tinha. E a gente vê uma solicitude muito grande desse homem, porque ele não teve medo de deixar. Ele deixou imediatamente tudo que ele tinha para ganhar tudo. Para ganhar tudo, isso é muito importante. E existem pessoas que têm medo de deixar quando Deus os chama. Porque acha que Deus vai tirar, porque acha que Jesus vai colocar dificuldades, porque acha que aquilo que possui é muito importante. É tão interessante a gente ver, Jesus chama aquele jovem rico para ser discípulo, apóstolo. E o que o jovem faz? Quando Jesus diz, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me. Ele vai embora triste para casa porque ele possuía muitos bens. Não diz que aquele rapaz era um rapaz ruim. O Evangelho não diz isso, pelo contrário, ele vivia os mandamentos, ele honrava a Deus. Mas ele não teve a generosidade, a solicitude, a presteza de deixar aquilo que ele tinha para seguir aquele que lhe daria tudo. Porque Jesus não tira nada, ele dá tudo, mas na verdade ele dá tudo aquilo que dá sentido à vida. Ele dá tudo aquilo que faz a vida valer a pena. E eu quero dizer àqueles e aquelas que se sentem chamados e que têm medo, Jesus faz a nossa vida valer a pena. Não tenha medo de perder. Isso é só uma reação carnal, de apego a esse mundo, às coisas desse mundo. O que Jesus dá, o que Jesus nos oferece é algo de grandioso. Os 2 papas, João Paulo II, São João Paulo II e Bento XVI,
João Paulo II, quando assumiu o pontificado, com aquela voz forte de atleta que ele tinha, ele gritava: abri as portas a Cristo. Abra um coração para Ele, deixa Ele entrar. Ele não tira nada, Ele dá tudo. Quando Bento XVI sucedeu João Paulo II em 2005, Bento XVI, na missa inaugural do seu pontificado, ele fala exatamente isso. Deus não tira nada, Deus dá tudo. E ele até se refere aos jovens: não tenham medo de entregar o coração, não tenham medo de fazer a experiência, de dar tudo para Deus, porque Deus não tira nada, Ele dá tudo, e de uma maneira especial. Ele dá alegria, a alegria do serviço, a alegria da doação da vida, da experiência autêntica de um amor, de uma esperança que não decepciona. E Tiago é testemunha disso. E nós que estamos aqui, que entregamos a nossa vida para Deus no ministério sacerdotal, podemos testemunhar isso. Que valeu a pena dar tudo para Deus, que valeu a pena entregar o coração, entregar a vida, entregar o tempo, entregar os sonhos. Eu tinha muitos sonhos, e eu sacrifiquei todos os meus sonhos para sonhar o sonho de Deus. E olha para mim e veja se eu sou um triste. Não, porque Deus dá alegria para aquele que se entrega com generosidade. Então, se você se sente chamado, se Deus te chama a um segmento mais próximo, a uma consagração, até mesmo ao sacerdócio, a se entregar numa comunidade, numa vida religiosa, não tenha medo de consagrar também a sua família, você que é casado, a um segmento mais próximo de Jesus, porque Ele não tira nada, Ele dá tudo. Pelo contrário, os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria, porque vale a pena. Diga comigo: vale a pena. Vale a pena entregar tudo. Entregar a vida, o coração, a história. Vale a pena sacrificar os sonhos pessoais para sonhar os sonhos de Deus. Porque o que Deus tem para mim é o melhor. Bata no peito: o que Deus tem para mim é o melhor. Mas talvez você possa dizer: mas padre, eu sou tão imperfeito, você não me conhece. É porque você não me conhece, padre. Mas é bonito perceber que aquele que é perfeito sabe usar e trabalhar na vida daqueles que são imperfeitos. Olha para o pedido dessa mãe, que era, na verdade, eles não tiveram coragem de pedir, foram pedir para a mãe: vai lá até Jesus. E ela vai. E o que eles pedem? Uma glória humana, porque eles entenderam que Jesus ia estabelecer o reino dele aqui nessa terra, que ia fazer cair o império, que Jesus ia governar. E o que eles pedem? A glória humana. Um sentar à direita e o outro sentar à esquerda. E Jesus vai dizer: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Porque era uma realidade muito carnal, muito humana, que demonstrava uma imperfeição. Mas quando a igreja propõe que nós celebremos hoje a festa de São Tiago, é porque a igreja está mostrando que aquele que é perfeito trabalhou na vida do imperfeito. Ao ponto desse imperfeito, que estava preocupado com as glórias humanas, ser capaz de dar a sua própria vida para Jesus. De derramar o seu sangue como testemunha. E aí foi o primeiro. Jesus fala: você não sabe o que você está pedindo. Você é capaz de passar e de experimentar o batismo, o meu batismo, aquilo que eu vou passar. E aí eles dizem: sim, nós podemos. Jesus fala: vocês vão passar mesmo. E Tiago é o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. O rei Herodes manda cortar a cabeça de Tiago, pelo testemunho, pela pregação, pela conversão que ele estava gerando, pela pregação da palavra naquela região de Israel. O incômodo que o testemunho daquele homem, totalmente cheio da vontade de Deus, entregue a Deus, experimentou. Talvez aquela experiência da transfiguração, da glória, do poder,
tenha virado a cabeça dele naquele momento, do irmão, não é? E eles acabaram cedendo à imperfeição humana de querer a glória. Porque lá eles viram Jesus falando com Moisés, eles contemplaram o esplendor divino, transparecendo em Jesus. A ilusão dos dois irmãos, no momento de profunda imaturidade espiritual, parados na glória humana, pensando que Jesus ia implantar esse reino sobre a terra, desejando lugar de destaque, é exatamente um sinal de que Deus acolhe para os seus seguidores os imperfeitos. Dá uma olhadinha para o imperfeito que está aí do seu lado. Deus escolhe imperfeitos. Dá uma cutucadinha nessa benção que está aí do teu lado e diz: Ele está escolhendo você, Ele chama você para perto. Fala para esse irmão, Ele chama você para perto. Ele chama você a estar incorporado nele, pela graça do batismo, mas também pela decisão do coração de se aproximar. A experiência que Tiago faz no Horto das Oliveiras é de extrema importância para o amadurecimento espiritual dele, de Pedro, de João, porque lá no Horto das Oliveiras, eles vão experimentar a libertação da interpretação que eles acabaram vivendo da transfiguração, uma interpretação unilateral, triunfalista, daquela primeira experiência, que Jesus mostrou a glória, mostrou o céu, mas é para que eles entendessem que na hora da dor, como Paulo vai dizer aqui, concluindo a primeira leitura, Paulo vai dizer: eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Mas quando nós entendemos que incorporados em Cristo, e nós entendemos a transfiguração como a experiência da glória, do céu, da eternidade, daquele que triunfa, ela é consolo para a hora da dor. A gente amadurece. E a gente entende que as provas, que os sofrimentos, que as tribulações que nós enfrentamos, aí a gente pode até usar aquilo que o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Que os sofrimentos do presente tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada em Cristo, no céu. O amadurecimento desse apóstolo passa, e dos outros dois, e depois o testemunho que eles dão para os outros que ficaram e não estavam ali mais próximos, é para que eles entendessem que o Messias esperado pelo povo de Deus como vitorioso, na verdade não somente estava rodeado de honra e de glória, mas também de sofrimento e de fraqueza. A glória de Cristo se realiza exatamente na cruz, na participação dos sofrimentos. Se você está sofrendo, se você sofreu perseguição, se alguém te decepcionou, até mesmo dentro da realidade eclesial, naquela pastoral, naquele movimento, dentro da igreja servindo, na nossa vida sacerdotal, muitas vezes a gente experimenta sofrimentos, não correspondência, decepção, mas nós precisamos entender que a glória de Cristo é a cruz, que o trono de glória de Cristo é a cruz, é o sofrimento, que foi potencializado na vida desse apóstolo que hoje nós celebramos no Pentecostes, fazendo-o capaz de dar a sua própria vida.
E se nós amadurecermos espiritualmente, entendendo que na condição humana nós passaremos por provações, nós passaremos por decepções, por questionamentos, por perseguições. Se nós entendermos aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele relatou todos aqueles sofrimentos da vida apostólica, se nós entendermos a glória da cruz, se nós entendermos o caminho da humilhação, se nós entendermos o caminho do esvaziamento, nós nunca deixaremos o Senhor, nós nunca nos afastaremos dele, porque nós estamos entendendo que é o processo que cada um de nós como cristãos vamos passar. Nós vamos entender a jornada interior do Monte da Transfiguração até o Monte das Oliveiras, onde ali nós vamos contemplar o símbolo da peregrinação da vida cristã. Nós experimentamos essa graça das perseguições e das consolações. Eles foram consolados ali no Monte da Transfiguração, mas depois eles foram conscientizados no Horto das Oliveiras, que o caminho é esse, o caminho do cristão. E por isso, quando o cristão amadurece espiritualmente, quando o cristão cresce espiritualmente, quando o cristão se insere, quando o cristão passa a fazer a experiência de viver essa vida de incorporação a Cristo. Eu sou a videira e vós os ramos. Quando o cristão entende que tudo vem de Cristo e que nada vem dele, às vezes Deus permite a gente viver momentos de provas porque a gente estava confiando em nós mesmos. Porque a gente estava correndo o risco de se perder, de se vangloriar, achar que a gente era bom demais, os bam da vida aí. E Deus fala assim, opa, balão, deixa eu te furar um pouquinho para você murchar, para você ver que a glória é minha e não é sua. Para você passar pelo processo da purificação, para que você entenda o meu chamado, para que você entenda que é de mim que tudo provém, toda a graça, toda a fortaleza, tudo aquilo que nós precisamos para seguir o caminho. E enxertados em Cristo, incorporados em Cristo, nós vamos fazendo essa experiência de dar frutos. Mas um fruto que vem dele, porque ele é a videira e nós somos os ramos. É dele que vem tudo aquilo que nós testemunhamos. Nós somos a família de Deus, nós fazemos parte, estamos inseridos. E aí, o entendimento. A nobreza obriga. Se nós fazemos parte dessa família, ser nobre acarreta obrigação. A obrigação do testemunho no meio da prova. A obrigação da entrega de tudo para nos libertar dos apegos dessa vida. A capacidade de se colocar inteiramente à disposição de Deus, para que Ele use desses vasos de barro que somos nós, para que a glória dele se manifeste através da nossa fraqueza, da nossa pequenez, e de tudo aquilo que nós, olhando para nós mesmos, a gente pensa, eu não tenho muita coisa para dar, realmente não. Tudo que nós podemos dar e oferecer vem dele. É por ele e para ele. Todas as coisas. Tudo que nós vivemos. Nós podemos aprender de São Tiago hoje. A sua presteza em aceitar o chamado do Senhor. Mesmo quando ele nos pede para deixar o barco das nossas seguranças humanas. Ele deixou. Nós podemos aprender de São Tiago hoje o entusiasmo em seguir Jesus nos caminhos que ele nos indica, para além de toda a nossa presunção ilusória. Muitas vezes nós somos presunçosos, muitas vezes nós achamos que somos nós. Aqueles que estão aí evangelizando, como eu estou tendo a oportunidade aqui de testemunhar o Evangelho,
Será que nós temos o mesmo vigor quando nós não temos o microfone na mão, quando a gente vê um pobre e pode evangelizar o pobre, ou o microfone para que você cante é mais importante porque você está aparecendo e não é mais a glória de Deus, mas a sua glória? Será que nós temos o mesmo entusiasmo de evangelizar os pobres nas esquinas, os perdidos nas praças? Será que a gente depende de um microfone para ser de Deus, de um alto-falante para ser de Deus? Eu não dependo de câmera nenhuma para ser de Deus, não devo depender. Aonde eu estiver, eu ainda me lembro com uma saudade no coração quando eu morava no Tocantins. Foi a missão que eu vi o poder de Deus de uma maneira tão grande. Eu vejo todos os dias a ação de Deus, mas eu estava lá no sertão do Tocantins, debaixo de uma cabana de sapê, evangelizando os jovens, sem microfone, não tinha violão, não tinha ministério de música. E nós começamos a orar numa lua de 40 e 45 graus, no sertãozão. A glória de Deus aconteceu de uma maneira tão extraordinária naquele dia, tão extraordinária, que ninguém ficou de pé. Todos se prostraram, caíram na presença de Deus. À noite nós fomos rezar o terço, com a luz do luar, porque não tinha luz no lugar que nós estávamos, que eu fui evangelizar naquele dia. E em cada mistério as libertações iam acontecendo na vida dos oprimidos. Não tínhamos nada, nenhuma estrutura, mas Deus não precisa de estrutura para acontecer. Deus não precisa de microfone para acontecer. Isso eu não estou desmerecendo a evangelização da Canção Nova, pelo amor de Deus. A gente utiliza aquilo que Deus nos dá. E entenda, senão daqui a pouco estão dizendo que eu estou desmerecendo a Canção Nova, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que Deus acontece quando o nosso coração se rende a Ele, aonde nós estivermos. Porque, deixa eu dizer uma coisa, você não precisa do reconhecimento dos homens. Você precisa ser conhecido por Deus onde você estiver. Somente isso. Ele precisa ver que você está preso a Ele, que é a videira verdadeira. Que você não faz nada sem Ele. Que tudo que você quer fazer é para que Ele seja glorificado e não para você ser glorificado. Foi exatamente o que Tiago experimentou. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para concluir. Quando lá, junto com a mãezinha dele e o irmãozinho dele, ele se ajoelha diante de Jesus e pede a glória humana. Espera aí, você não está sabendo o que você está pedindo. Calma. E aí Jesus dá o lindo ensinamento, porque olha os outros 10 imperfeitos. O que eles sentem? Raiva e ciúme. Começa a ficar nervoso. Aí Jesus conclui o evangelho de hoje. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Jesus disse para eles, não sejam mundanos, não queiram a glória desse mundo. Sejam apenas servos. Traz a mão sobre o seu coração. A vida de incorporação a Cristo, de busca por Ele, de intimidade, faz toda a diferença. Você que veio para essa missa do Clube da Evangelização, Deus está falando com você, Deus está chamando você para a verdade. Deus está chamando você para colocar a sua verdade diante dEle. E eu quero convidar você a colocar a sua verdade diante dele. Talvez você foi formado de uma maneira que você acabou se preocupando muito com estrutura, com nome, com importância. E Deus está dizendo hoje, não, você não precisa se preocupar. Exorciza da sua vida esse espírito de importância. O que você precisa ser é somente servo. É somente serva. O que você precisa entender é que a minha graça te basta. Somente a minha graça, mais nada. E é essa graça, e é essa rendição do coração, a graça de Deus, que vai te fazer feliz, que vai te realizar. Diga para Deus agora que você deseja, que você quer, que você anseia.
Que você abra o seu coração para fazer essa experiência de ser um simples servo e de entender que para o serviço de Deus se faz necessário passar na vida de cristão pelos sofrimentos, pela cruz, pela conformidade, pela graça de estar cada vez mais incorporado a Cristo, em viver a experiência da cruz, na certeza daquilo que Paulo disse: aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. Nos momentos de dificuldade nós olharemos para Ele, para a promessa do céu. Na hora da prova nós não desistiremos. Então diga para Jesus agora: Jesus, eu vou te seguir. Jesus, eu vou deixar aquilo que é necessário deixar para o seguimento. Eu te entrego a minha vida agora. Eu entrego o meu coração. Eu entrego a minha história. E se for necessário, Jesus, se for esse o chamado, talvez eu não passe por aquilo que Tiago passou. Talvez eu não precise dar a minha vida, derramar o meu sangue. Mas eu passarei, Jesus. Eu passarei pelo martírio da renúncia, pelo martírio da entrega de tudo o que eu preciso entregar, para que a sua graça se manifeste na minha vida. Faz isso, Senhor. Traz a sua mão sobre o seu coração. Eu quero concluir pedindo que você escute algo que Santo Afonso Maria de Ligório falou na selva de matérias predicáveis. Se queremos desfrutar dos prazeres da eternidade, temos de nos privar dos prazeres do tempo. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Se queremos salvar-nos, todos temos de ser mártires, ou pelo ferro dos tiranos, ou pela própria mortificação. Persuadamo-nos de tudo quanto sofremos, e nada comparado com a glória eterna que nos espera. Porque eu estou convencido de que os padecimentos do tempo presente não podem comparar-se com a glória futura que se há de manifestar em nós. Estas momentâneas contrariedades nos acarretarão a eterna felicidade. Segura na mão do seu irmão que está aí do seu lado. Diga para ele: essas momentâneas tribulações, provações, contrariedades vão acarretar para a sua vida a eterna felicidade. Olha para a cruz. Olha para a ressurreição. Olha para o mistério. Para Cristo. E você verá que as tribulações, as provações, os tormentos, as contrariedades que você vive estão só te preparando para uma felicidade eterna que nunca passará. Balança a mão desse irmão e diga: aleluia. Foi isso que Tiago descobriu, os apóstolos descobriram, tantos homens e mulheres aí na história da igreja descobriram, que no final você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Diga: obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque no final eu entenderei que valeu a pena. Aleluia. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso que nos chama hoje imperfeitos, mas vai nos aperfeiçoando, nos fazendo experimentar dia após dia desse sustento que nós precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.